Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica e hoje a gente vai falar sobre fatoração de números inteiros. Se você não viu as outras aulas, é muito importante que você veja, porque esse termo fator já foi tema da nossa aula. Bom, para quem não lembra, fator é o nome de um elemento da multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 3, o 2 é um fator, o 3 é um fator. Então, uma fatoração de números inteiros é pegar um número e transformar ele em uma multiplicação de vários números. E aí que vem o grande pulo. Qualquer número do mundo pode ser reescrito como uma multiplicação de números primos. Ou seja, o número pode ser escrito como fatores primos. Tá? E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um número primo. Bom, para ver um número primo, a gente vai ter que olhar, a gente já falou sobre isso aqui, para os naturais. Lembra os naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Os números naturais vão ser divididos. Tem uma série de formas da gente dividir os números naturais, né? Pares, que são os números múltiplos de 2, ímpares, que é o múltiplo de 2 mais 1 e assim por diante. Aqui a gente tem a seguinte divisão, que é os números primos e os números compostos. Os números primos são divisíveis só por um e por ele mesmo. E os compostos têm outros divisores, né? Vamos colocar aqui, outros divisores. Por exemplo, vamos lá nos primos. O 3. Só dá pra dividir o 3 por 3 e por 1. Se dividir por 2 não dá inteiro, tem que dar inteiro, tá? Outro exemplo. 5. Só consigo dividir 5 por 5, né? Dá 1 e por 1, que dá 5. Outro exemplo. 7. Só consigo dividir por 7 e por 1. Se eu dividir por 6, a gente vai ter um resultado, né? Só que vai ter resto, não pode ter resto, tá? Quando a gente diz divisível, a gente tá falando essa divisão rola e não tem resto. Vamos pro composto. O 6 é um exemplo de composto, ó. 3 vezes 2, né? Então, além do 1 e do 6, ele é divisível por 3. 6 por 3 dá 2. Ele é divisível por 2. 6 por 2 dá 3, né? Ou outro exemplo. O 8, né? Que é o 2 vezes 2 vezes 2, por exemplo. Então ele é divisível por 8, ele é divisível por 4, ele é divisível por 2, ele é divisível por 1. Então é um número composto. Então, os números primos são os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Beleza. Como saber então que o número é primo? Eu vou dividir ele por primos. Até o quociente ser menor ou igual ao dividendo. Como assim? Agora o bicho pega. Quero saber se o 113 é primo. Beleza. Então eu vou ter que dividir por números primos até que o quociente seja menor ou igual ao dividendo. Então vamos lá. O primeiro primo é o 2. Então 3 dividido por 2. Bom, que aqui a gente já treina a divisão. Olhei para o primeiro. O algarismo é 1, 1 é menor que 2. Vou ter que olhar então para o 11. 2 vezes 5 dá 10. Então sobra 1. Desce o 13. 2 vezes 6 é 12. Sobra 1. Bom, se tem resto é um bom sinal, tá? Se o resto ficasse igual a 0, significava que ele não é primo, já que ele é divisível por 2, além do 1 e dele mesmo, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai dividir até o resto ser 0 ou não, tá? Então nesse caso o resto é diferente de 0, ó, tá vendo? Significa que ele ainda pode ser primo. Então vamos. Só que, lembra que eu falei, o quociente tem que ser menor ou igual? O quociente aqui ele ainda é maior que o nosso dividendo.
Nosso divisor, desculpa. Beleza? Então eu vou ter que fazer o próximo, que é o 113 dividido por 3. Mesma coisa, né? 3 vezes 3 é 9. Aqui vem o 2, vem o 3. 3 vezes 7, 21. 21 sobra 2. Resta diferente de 0. Maravilha, ele ainda pode ser primo. Só que o 37 ainda é maior do que o divisor. Vamos pro próximo. 113 dividido por 5. 5 vezes 2 dá 10. Sobra 1. 13. Vezes 2 dá 10. Sobra 3. Diferente de 0? Maravilha. Só que aqui o quociente ainda é maior que o divisor. 113 dividido por... O próximo é o 7. Então, 1 vezes 7 é 7. Aqui então vai sobrar 4. 43. Quase. 7 vezes 6 é 42. Sobra 1. Aqui é diferente de 0, então ele ainda pode ser primo, só que aqui ainda é maior que o divisor. Próximo então. 113. A gente sabe que números pares nunca vão ser primos, né? Já que eles são divisíveis por 2, tirando 2, né? Porque ele é divisível por ele mesmo e por 1. Mas, por exemplo, o 4 não pode ser primo, o 1114 não pode ser primo. Se é par, não é primo. Então, por enquanto, todos os ímpares eles estão sendo primos, né? O 9. Só que o 9, por exemplo, é divisível por 3. Então, o 9 não é primo. Então, vamos pro próximo ímpar. 11. 11 é primo. Só dá para dividir por 11 e por ele mesmo. Então vamos lá. Aqui vai dar 1, né? 11 por 11 vai dar 0. Desci o 3, o resto é 3. Diferente de 0. Só que aqui como eu desci o 3, eu coloco um 0 aqui, tá? Porque é como se eu tivesse descendo esse 3. Como eu não fiz nada, né? Eu multipliquei por 0, tá? Já que eu não posso só deixar ele descer e deixar ele aí como resto. Beleza. E aqui o bicho vira, ó. É diferente de 0, só que agora o quociente é menor que o divisor. Ou seja, se isso rolou, não tem mais o que fazer, né? O próximo, que é o 13, vai dar um quociente menor ainda. Percebe que ele vai diminuindo, ó. 56, 37, 22, 16, 10. O próximo vai ser menor. Ou seja, vai ser impossível conseguir dividir isso. Ou seja, o 113 é primo. Tudo bem? Então, para saber se o número é primo, você pega ele e vai dividindo primo por primo. Então, primeiro por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 11. Se não der certo, por 13. Se não der, 17. E assim por diante. Existem infinitos números primos, tá? E o que tem que acontecer é, o resto tem que ser diferente de 0 e o quociente tem que ser menor do que o divisor. Quando isso acontecer, significa que ele é primo. Se em algum momento dessa passagem, dividir por 3, deu o resto 0, significa que ele não é primo, ele é um número composto. Porque ele é divisível por 3. Beleza? Show. Vamos finalmente então chegar no tema da aula, né? Que é a fatoração. Qualquer número inteiro pode ser reescrito como um fator de números primos. Por exemplo, 10. 10 pode ser escrito como 5 vezes 2. 5 é primo, 2 é primo. 12. 12 pode ser escrito como 3 vezes 2 vezes 2. Né? 3 é primo, 2 é primo, 2 é primo. Tá? Então, qualquer número a gente consegue transformar nessa fatoração de números primos. Como eu faço isso? Isso aqui vai ser bom para quando a gente for fazer radiciação e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Quero saber a fatoração do número 70. Como eu vou fazer isso? Então, você pega o 70, passa um tracinho e vai dividindo por número primo, começando do menor para o maior. O menor, então, é o 2. 70 por 2 dá 35. Por 2 não dá mais. Vamos pro próximo. Por 3. Por 3 não dá. 35 não é divisível por 3. Vamos pro próximo. 5. Por 5 dá. Dá 7. Agora por 5 não dá mais, mas dá por 7. Aqui fica 1. Ficou 1, fechou. Aqui tá nossos fatores. Então, o nosso 70 pode ser escrito como 2 vezes 5 vezes 7.
Tudo bem? Próximo exemplo. 150. Vamos lá, mesma coisa. 150 dividido por 2. 75. Por 2 não dá mais, né? Porque é ímpar. Por 3. Por 3 dá. 25 vezes 3 é 75. Por 3 não dá mais. Por 5. Por 5 dá. É 5. Por 5 dá é 1. Chegou 1, fechou. 150 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Maneiríssimo? E o último. Exemplo 3. 600. Então vamos lá. 600 dividido por 2, 300. Ainda dá por 2, 150. Ainda dá por 2, 75. Por 2 não dá mais, mas dá por 3, 25. Por 3 não dá mais, mas dá por 5. 5, 5, tá 1. Fechou. Tá 1, tá nós. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Show de bola? E é assim que a gente faz a faturação de números inteiros. Valeu? É isso, galera. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.